Ô, gente, conquistar uma vaga de emprego não é simples, a gente sabe, né? E para os profissionais acima dos 50 anos pode ser mais complicado ainda. Por isso, eu convidei a Érica Fernandes, que é psicóloga clínica e organizacional. E, além disso, ela é especialista em RH. Então, o que ela faz? Ela trabalha com recrutamento de pessoas, né, Érica? Boa tarde. Boa tarde, Fer. Prazer te receber de novo Prazer aqui, é viu? meu. Prazer é meu. Muito obrigada pelo convite. Ô, Érica, é verdade que as empresas estão contratando mais pessoas acima de 50 anos? Sim, é verdade. O que acontece, já tem alguns anos, é que o brasileiro envelheceu. Então, hoje, 13% da população, ela se encaixa na idade de adultos maduros para pessoas idosas. E também, o que nós percebemos é que a população está envelhecendo e em 2060, 1/3 da população será de idosos. Então, a população começou a envelhecer e o mercado de trabalho começou a precisar absorver essa mão de obra mais madura. Você acha que uma mão de obra mais madura é melhor para o empresário? É bem interessante. Quando os empresários que eu atendo, as empresas que eu atendo, abrem uma vaga e flexibilizam a possibilidade de ser uma pessoa com uma idade maior, um pouco mais madura, eu fico extremamente contente. Por algumas razões. A primeira delas é que, na maioria das vezes, são pessoas com uma maior habilidade relacionada a ter mais paciência, a ser mais calma, ter mais flexibilidade para a gestão de alguns conflitos. Olha, então, sim, hoje as empresas já começaram a observar que a mão de obra mais madura, principalmente para alguns segmentos, ela é muito interessante e ela é muito viável. E olha só, eu penso assim também, a pessoa que é mais madura já está acima de 50, quando o empresário, se eu fosse empresário, ia contratar, né? A gente já pensa assim, ó, filho já deve estar tudo criado, se tiver. Então não vai ter aquele problema, hoje eu vou faltar porque meu filho ficou doente, eu tenho que levar meu filho no pediatra, enfim, no médico. Eles pensam isso também, não pensam? Pensam sim. Tem alguns critérios que toda empresa vai observar. Esse realmente é um deles, essa maturidade, essa tranquilidade de ter alguns requisitos que algumas pessoas mais jovens ainda precisam se preocupar, como por exemplo a questão das crianças. Então isso acaba contando sim. Agora, existe uma característica ou mais principais que os empresários reparam e querem nessa pessoa acima de 50 anos? Sim, tem uma palavra que nós usamos muito hoje que é chamada resiliência, que é aquela capacidade muitas vezes de levar uma palavra atravessada de um cliente, respirar fundo, sorrir. É aquela habilidade, muitas vezes, de não concordar com uma situação, mas em função do trabalho, tocá-la adiante. Então, essa habilidade da resiliência é algo que hoje os empresários, de fato, conseguem observar em um profissional mais maduro. E isso é um diferencial muito interessante no momento da contratação. Porque hoje em dia os jovens, até pela imaturidade, eles são mais impulsivos, né? Sim. Às vezes o chefe falou de um jeito que ele não gosta, já rebate. Já pede a conta, já desse sai. jeito, né? Ou em algumas situações, sim, porque é uma característica mesmo dessa geração. Agora, Érica, o que os profissionais com mais de 50 anos têm que fazer para se manter atualizados para esse mercado de trabalho de hoje? Certo. Tem uma questão que é muito importante, Fer, que é a questão da tecnologia. Então, o mundo está digital hoje, né? O mundo está digital. Hoje, uma portaria de um prédio, qualquer lugar hoje, ele é informatizado. Então, o que eu diria para essas pessoas com mais de 50 anos? Pegue seu filho, pegue seu neto, coloque ele ali do lado do sofá, peça para ele te ensinar a utilizar o WhatsApp, aplicativos, de repente até a internet, ou um Excel, um PowerPoint. Por quê? Hoje, a tecnologia, ela chegou em todos os ambientes profissionais. Então, mesmo que a pessoa vá para um cargo, às vezes, muito mais simples, operacional, em algum momento a tecnologia vai chegar e ele vai precisar estar preparado. Quantas de nós hoje não marcamos, inclusive, uma manicure pelo WhatsApp? Nossa, a gente faz tudo pelo WhatsApp hoje em dia, Então, eu acredito que a minha maior dica seria essa. Os profissionais acima de 50 anos hoje precisam se reciclar e se familiarizar com relação às questões de informática e tecnologia.
Ótimo. E quais são as profissões ou vagas que mais estão dando oportunidade para essas pessoas acima de 50? O que eu tenho observado bastante, Feri, eu acredito que se vocês vão aos supermercados aqui na cidade de Londrina ou na região, são os cargos relacionados a atendimento ao cliente. Quantas foram as vezes que nós já chegamos num restaurante, num supermercado, e a pessoa que nos atendeu, a roster, o garçom, o caixa, qualquer pessoa do atendimento, era uma pessoa com um pouco mais de idade. E aí você pode falar, Érica, mas são só cargos simples e operacionais? Não. Recentemente eu estava num aeroporto em São Paulo e a pessoa que me atendeu para fazer o check-in da companhia aérea era uma senhora. Olha! E eu achei isso muito interessante, porque é uma empresa de grande porte, que poderia selecionar de maneira a excluir esse profissional. E ela estava lá fazendo check-in, super bonita, sorridente, enfim, e era uma mulher bem madura. Então, os cargos relacionados a atendimento vão conseguir ter essas habilidades que o profissional que é um pouco mais maduro, inclusive pela vida e pelas vivências, consegue desenvolver com mais facilidade. Qual que é a sua principal dica, Érica, para as pessoas que estão acima de 50 e tentando se recolocar no mercado de trabalho? Principal dica, pessoal, foi para uma entrevista, tenta ter um visual um pouco mais clean. Antigamente era necessário ir fazer uma entrevista de terno, hoje não é mais necessário. Vai elaborar um currículo, faz um currículo mais clean, não tem mais necessidade de ter carta de apresentação, capa no currículo. Colocar todas as empresas que ele trabalhou na vida, imagina, o currículo vai ter 10 páginas, né? Exato. Buscar, de repente, fazer um LinkedIn, que é uma ferramenta de busca de trabalho online. Então, novamente, a gente volta o olhar para a tecnologia e volta o olhar para as coisas que são um pouquinho mais modernas, né? Então, olha o jovem, observa o que o jovem está fazendo, o que o jovem está falando. Os jovens também nos ensinam, né? Com certeza, eu tenho duas em casa e me ensinam demais. Esses dias eu falei certeza. com, não sei quem foi com a Isadora, com a Jura, crush. Crush. Elas falaram, mãe, crush, que brega, crush nem fala mais. Eu falei, mas ontem começou esse negócio de crush. Já não fala que mais? É o paquera, né, gente? Na verdade, da nossa época era paquera. Hoje os jovens falam crush. E já não é mais, tá, Érica? Já não é mais. Não é, nem eu sabia. Eu também não sei o que é. Ela falou, não, mãe, não é nada, mas crush também não é feio falar. Então, muda muito rápido. Esse palavreado, a tecnologia, cada dia coisas diferentes, aplicativos, funções diferentes. E é legal ter o jovem por perto, né? Exato. Pra gente ficar atualizada. Exato. Então, nesse momento da recolocação, traz o filho, traz o neto, entende. Busca também entender um pouco. O mundo mudou, né? O mundo do trabalho mudou. E se você não quer ficar desempregado, se você não quer ficar à busca de uma oportunidade à margem, vai ter que se modernizar também. Adorei, Érica. Obrigada, tá? Eu que agradeço. Bom final de semana pra você. Muito obrigada. Obrigada.